Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos gravando esse vídeo a pedido dos nossos irmãos do Instagram, fazendo uma reprise da doutrina sobre Cristologia que falamos em uma das nossas lives e queremos sintetizar esta reprise do assunto que tratamos nesta já referida live para abençoar a vida dos nossos queridos irmãos. Bem, o assunto que queremos tratar hoje se chama Cristologia. Cristologia é a doutrina sobre Cristo e essa nós podemos dizer que é o ponto central de toda a Bíblia Sagrada. Desde o Antigo Testamento, ainda quando essa doutrina não era bem definida, os profetas já falavam sobre o Cristo por suas profecias e o Espírito de Cristo que, segundo foi escrito por Pedro, já estava neles, falando concernente à manifestação deste ser tão glorioso que foi um divisor de água não só na vida dos cristãos, como também na vida de toda a humanidade ou na existência de todo o mundo. Eu queria dizer-lhes que a Cristologia é o ponto central da Bíblia. Por quê? Porque da Cristologia emana todas as outras doutrinas. Primeiro, é Cristo que revela o Pai. Então, se Cristo revela o Pai, nós temos já a teontologia, que é outra doutrina também importantíssima, não menos importante que a Cristologia. Cristo envia o Espírito. Então, nós já temos paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. É Cristo que funda, que inaugura a igreja. Então, já temos eclesiologia. É Cristo também que faz com que o nosso futuro seja um futuro feliz. E fala sobre isso também, então já temos aí a escatologia e assim também as demais doutrinas todas emanam e fazem sentido a partir da Cristologia. Então por isso é interessantíssimo estudarmos sobre esta doutrina. Eu queria começar com vocês, é um texto encontrado em Lucas, capítulo 2, versículo de número 11, que diz: "E hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor." Eu queria destacar uma coisa interessante neste versículo. Primeiro, quando é dito, e hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, nós precisamos destacar uma coisa nesse texto. Primeiro, o nome de Jesus é um nome humano. Já tinha sido profetizado e já tinha sido dito para Maria que o nome dele deveria ser Jesus. E neste texto especificamente, o versículo 11 fala sobre a sua função, que é Salvador, sobre a sua preparação, que é ser o Cristo, e sobre quem o enviou, que foi o Adonai. Observe que Salvador, ele fala concernente à sua função, ao que ele veio fazer na terra. Cristo já fala sobre a unção, porque Cristo quer dizer ungido. Então, em termos simples, Cristo quer dizer o ungido. Então, unção quer dizer preparo. Cristo foi ungido para salvar. Quando nós pegamos estes textos em verso, nós vamos ter três palavras inversas. Nós vamos ter Senhor, nós vamos ter Cristo, que é ungido, que fala sobre o preparo, e nós vamos ter Salvador, que é o propósito. Quando você coloca isso no papel, você vai colocar o Senhor se preparou, que é ungido, preparação, e para nos salvar, que é Salvador. Veja que coisa maravilhosa. O Senhor se preparou para nos salvar. Senhor, Adonai. Cristo, ungido, preparo. Salvador, destino final, função final. O Senhor se preparou com a unção para nos salvar. E de que forma foi que o Senhor se preparou para nos salvar? O Senhor se preparou para nos salvar a partir da encarnação de Cristo. Observe, irmãos, que era exatamente isto, desde o Antigo Testamento, que os profetas vaticinavam. Quando nós lemos o primeiro item deste versículo, ele fala de Salvador.
E Salvador vem de um nome muito conhecido no Antigo Testamento, um nome chamado Oséias. Oséias significa salvação. Observe que quando esse nome aparece logo nos primórdios da Torá, do Antigo Testamento, que nós conhecemos na nossa Bíblia, você vai ver Josué com o nome de Oséias. O antigo nome dele era Oséias. E por que esse nome foi mudado? Esse nome é mudado por Moisés. Quando ele chama Oséias, que iria espiar a terra, ele troca o nome de Oséias, que significa salvação, e coloca o nome de Josué. Veja que coisa maravilhosa. É a primeira vez em toda a Bíblia Sagrada que o nome de Jesus aparece. O nome Josué significa o mesmo nome Jesus. Josué está em hebraico, Jesus está em grego. É como se você chamasse aqui no Brasil Maria e nos Estados Unidos Mary, mas significa a mesma coisa. Veja que coisa gloriosa. Deus já estava falando pelas suas tipologias sobre a manifestação do Cristo. Mas fica uma indagação. Por que é então que Deus ou que Moisés troca o nome de Oséias para Josué? Há um simbolismo maravilhoso nisto. Observe que Moisés já está caminhando com o povo há muitos anos e está prestes a entrar na Terra Prometida. Mas Deus vai interromper, Deus vai pará-lo e vai dizer: você não pode entrar na Terra Prometida, você vai morrer, eu vou te recolher, e Josué, o teu sucessor, fará com que eles herdem a Terra Prometida, a terra que eu dei a Abraão e a sua descendência. Mas que simbolismo existe nisso? Existe uma mensagem maravilhosa nisto, porque dentro desse contexto, Deus estava revelando algo para o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo de número 22 a 25, Paulo escreve uma coisa interessante, e eu queria que vocês lessem comigo, porque nós vamos dentro dessa revelação do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 25, ou 23 ao 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Veja que coisa interessante. Quando você fala da lei, você lembra de Moisés, do mesmo Moisés que foi mediador entre Deus e os homens, que através dele foi dado a lei, ou seja, ele fez a intermediação entre Deus e os homens, dando a eles a sua lei. Então, quando você lê lei aqui em Gálatas, você lembra de Moisés. E o que Paulo está dizendo? Antes que viesse a fé em quem? Em Cristo, no nosso Josué. Nós estávamos sob a tutela da lei, do nosso Moisés, e nela encerrados para a fé, o nosso Josué, que de futuro havia de se revelar, de maneira que a lei, Moisés, uma tipologia, nos serviu de aio, ou seja, um escravo que levava os filhos dos seus patrões e traziam para a escola, faziam esse manejo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas vindo a fé, o Cristo, já não permanecemos subordinados ao aio da lei, ou à tutela da lei. Então observe que tipologia maravilhosa. Primeiro, o que Deus queria dizer para Moisés? Quando ele troca o nome de Oséias, ele estava dizendo: o teu nome agora não se chamará mais só salvação, agora você representará o Senhor da salvação. É por isto que Deus recolhe Moisés, que traz o povo como um tipo do que a lei faria com o homem até a metade do caminho, mas ele estava dizendo em outras palavras: quem fará o povo herdar a terra prometida não será a lei, não será o Moisés. Por isso Moisés não entra na terra, será o Josué, a graça, o Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Por isso Moisés fica na metade ou fica perto da entrada da terra prometida, mas não entra. E por isso Josué faz o povo herdar. Como que Paulo estava escrevendo, a lei serviu de tutores para conduzir os homens até certa parte do caminho. No entanto, quem fará o homem herdar a Terra Santa é Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Então, queridos irmãos, quando nós falamos aqui voltando para o capítulo de Lucas,
sobre Cristo, nós vamos entender que Deus se preparou para salvar o homem. E como foi que Deus se preparou para salvar o homem? Deus se preparou para salvar o homem por meio de Cristo. E para isso, ele precisaria encarnar-se como homem. Por muitas vezes, Deus tentou se revelar para o homem como ele era. Mas isto era um pouco discrepante. Por quê? Porque Deus, ele é santo, extremamente santo. A sua essência é santidade. E o homem, depois da queda de Adão, desvincula-se da santidade de Deus. Por isto, Paulo escreve aos Romanos dizendo que o homem foi destituído da glória. Em um termo mais apropriado, podemos dizer, a glória de Deus foi arrancada de dentro do homem. Ou seja, a partir desse momento, os homens não puderam mais ver a Deus como ele era, com a mesma facilidade que Adão tinha no Éden. No entanto, quando Deus tentava se revelar aos homens como eles eram, os homens ficavam com medo, os homens temiam, porque eles tinham medo de ver a santidade de Deus e morrer. Como prova desse episódio que eu estou narrando, ou do que eu estou falando, nós vamos ler um versículo, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 19, para lermos um pouco sobre essas manifestações de Deus, quando Deus chama o povo para um relacionamento. Êxodo 19. Deus vai se manifestar em Êxodo 19 do jeito que ele era, quer dizer, na sua plena santidade, no seu pleno poder. E observe a reação dos homens quando se encontram com Deus. Êxodo 19, versículo 10 em diante diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todos sobre o monte Sião. Marcarás em redor limite, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá quando soar longamente a buzina. Então subirá ao monte. Veja que nesse versículo Deus está dando instrução a Moisés para que ele diga ao povo uma forma de encontrar-se com ele em cima do monte. Ele diz: santifiquem-se 3 dias, afastem-se das mulheres, se purifiquem. E quando vocês ouvirem o som das buzinas, vocês subam até o monte. Moisés desce no versículo 14 com as recomendações. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial, se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma grande fornalha, e todo o monte tremia, e o clamor das trombetas ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte, e Moisés subiu. O Senhor disse a Moisés: Desce e adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que eles não pereçam. Então, por que Deus interrompe esse encontro entre ele e os homens? Porque a Bíblia diz que os homens temeram a presença de Deus, mesmo tendo se santificado 3 dias, mesmo tendo apartado-se das mulheres 3 dias, mesmo tendo cumprido os decretos de Deus para santificar-se e subir a Deus, eles achavam-se incapazes de encontrar-se com a santidade de Deus. E por isso Deus diz: eles estão com medo, então diga para eles não ultrapassarem o termo designado, senão eles vão ser fulminados pela minha presença. Veja que coisa, Deus queria descer aos homens na sua forma de Deus.
e os homens diziam: nós não suportamos, este Deus é terrível demais. Então veja como a encarnação tem a sua importância dentro desse contexto. Por que que Deus precisou se encarnar entre os homens para manifestar a salvação? Porque os homens não suportariam a manifestação literal da glória de Deus. Então Deus estava dizendo em outras línguas: já que eu não posso descer a vocês como eu sou na minha essência, então eu descerei a vocês como vocês são. É por isso que Cristo se encarna. É por isso que Deus desce em Cristo através da encarnação. Deus estava em Cristo e agora Cristo se tornou como um de nós, justamente para mostrar para nós a possibilidade de voltarmos para Deus mais uma vez. Então veja, queridos irmãos, que aqui, dentro desse contexto, foi, digamos, frustrado, né, o contato entre Deus e os homens. Mas Deus se revelou aos homens sendo um homem. Por isto a encarnação era o meio possível ou o meio legal para Deus mostrar-se aos homens. Observe que muitos homens no Antigo Testamento diziam ter visto Deus, diziam ter tido contato direto com Deus. No entanto, todos os encontros que Deus teve com os homens era, na verdade, só um pedaço, digamos assim, vou usar essa expressão, uma faceta de quem Deus era. Deus nunca se revelava na sua totalidade. Ele sempre se manifestava em uma forma, digamos, que é como uma cortina para que os homens não vissem a sua glória na totalidade. Isto, quando Cristo se manifesta no Novo Testamento, é combatido veementemente pelos judeus, porque aqueles que se diziam detentores da lei, das alianças, eles batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. E Abraão se encontrou com Deus. Jacó também se encontrou com Deus no Vale do Jaboque. E assim muitos outros homens no decorrer do Antigo Testamento. Mas quando nós lemos Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3, nós vamos entender que, na verdade, Deus não se manifestou na sua totalidade. Deus se revelou em uma das suas facetas. Observe o que o texto diz: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, apareci a Isaac e apareci a Jacó como Todo-Poderoso. Em outras palavras, eu apareci a eles como El Shaddai, como Deus poderoso. Mas ele segue dizendo: mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo: vocês conheceram um pouquinho do que eu sou, mas vocês não me conheceram na minha totalidade. Vocês conheceram uma vertente do que eu sou. Vocês conheceram um pouco do meu poder, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, quer dizer, quem eu sou de verdade, vocês não me conheceram. Então, quando João começa o enredo do seu livro, escrevendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele vai descrever algo incrível. Por quê? Porque ele vai tecer essa doutrina da forma correta. Observe que no capítulo 1, no versículo de número 18, ele vai chocar com a teologia judaica. O que os judeus diziam? Os nossos pais eram tão santos que eles viram a Deus. E João, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia aí comigo, meu querido, em João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo de número 18. Ele compra a briga. Veja bem, o que foi que Deus disse a Moisés? Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o El Shaddai, mas quem eu sou de verdade, o meu nome, não lhe foi perfeitamente manifesto. Quer dizer, a minha essência. Quem é você? O seu nome está entrelaçado com a sua identidade, está entrelaçado com a sua moral, com o seu caráter. Quando falam o seu nome, as pessoas já associam quem você é, a forma como você age na sociedade. Então, o seu nome é a essência de quem você é de verdade. E era isso que Deus estava dizendo. Eu só me mostrei para eles em uma faceta de quem sou. Mas quem eu sou de verdade, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Por isso João diz: ninguém jamais viu a Deus.
Irmãos, quando os judeus leem essa passagem, eles ficam embravecidos, injuriados. Por quê? Porque eles dizem, nossos pais viram a Deus. Só que eles não entendiam esta doutrina que eu vos ensino neste vídeo. Eles não entendiam sobre a cristologia. Aí João segue dizendo, o Deus unigênito, que é Cristo, que está no seio do Pai, este o revelou quem ele era. É por isso que a encarnação deu a possibilidade para os homens de conhecerem a Deus de verdade. Quando Deus se manifesta no Sinai, vocês viram os resultados. Os homens ficaram com medo, porque Deus se manifestava como ele era. Mas quando ele se manifesta em Cristo, aí sim, Deus tem a possibilidade de dar aos homens o conhecimento de quem ele era, sendo como os homens eram também. Então, quando Cristo se encarna como homem, ele revela quem é Deus. Vocês lembram que Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta? E Cristo disse, olha, há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê também o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, queridos irmãos, a manifestação do Cristo traz a revelação de quem é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Há muito misticismo em volta da pessoa de Deus, porque não conhece a doutrina bíblica. Muitas pessoas tentam conhecer Deus de muitas formas, buscam Deus em outros lugares, mas Deus é encontrado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você quer conhecer a Deus de verdade? Conheça Cristo, conheça a Bíblia e conheça a sua doutrina. Então observe que é através da encarnação que Deus revela quem ele é. Segunda coisa que deve ser dito sobre Cristo é que a pessoa de Cristo nos trouxe a possibilidade de vencermos aquilo que humilhava a humanidade, de vencermos o pecado e de vencermos também a morte. Então, queridos irmãos, Cristo, eu costumo dizer que ele é a arma secreta de Deus. Ele era a arma secreta de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios e à igreja que estava em Colossos, ele diz que Cristo era um mistério que foi revelado. E quando Cristo é revelado, aqui no capítulo 3 de Mateus, observe que ele vai até João, é batizado aos 30 anos, porque era com 30 anos que um sacerdote começava a exercer a sua função, e a partir dali, Deus, o Espírito o leva ao deserto. E observe que coisa interessante. Por que o Espírito o leva ao deserto? O Espírito leva ao deserto, eu costumo fazer um paralelo com isso, dizendo que quando você ganha um telefone de alta tecnologia, você quer mostrar para todos as suas funções. E observe que o homem foi, digamos, a maior criação de Deus, a criação de Deus que lhe causou mais alegria. No entanto, esta criação foi afetada pelo pecado. Então, todos os outros que nasceram depois de Adão nasceram com defeito. No entanto, quando Deus manifesta a sua arma secreta, quando Deus manifesta o Cristo, ele mostra de novo aos homens um ser perfeito, que não tinha nenhum defeito em suas funções. Por isto, o apóstolo Paulo diz que ele é a estatura do varão perfeito. Quer dizer, todos nós, depois que aceitamos ele, corremos, andamos e caminhamos para estarmos também da estatura de Cristo, que é o modelo ideal do homem que Deus projetou. Então, quando você vê Cristo se apresentando no capítulo 4, sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, era Deus mostrando para aquele que havia derrubado o homem, que mais uma vez existia um homem perfeito, que era Cristo, o nosso Salvador. Por isto ele é apresentado no deserto a Satanás, ele é levado pelo Espírito e ali Satanás o tenta. Mas veja que coisa, era Deus confrontando aquele que havia causado o defeito nos homens, Satanás, e mostrando para ele que agora existia uma arma secreta, quer dizer, um homem perfeito de novo. Assim como Adão era perfeito, ele manifesta Cristo também, o perfeito. Por isto Paulo faz um paralelo dizendo que Cristo é o último Adão. E agora o que Cristo precisava fazer?
ele precisava primeiro humilhar aquilo que humilhou os homens. Ora, o pecado entrou no mundo através também de uma ação direta de Satanás na vida do homem ainda no Éden. Então Deus mostra Cristo no deserto para que Cristo comece a cortar o mal pela raiz. É exatamente aquele que foi, digamos, o causador da queda do homem, vai agora ter um embate com o homem perfeito. E através da vitória de Cristo, tanto no deserto, como na cruz, quanto no túmulo, e também vencendo o pecado e as suas vertentes, ele também daria a nós outros a possibilidade de vencermos Satanás, vencer o pecado, se bem que Cristo só conseguiu o preço da redenção porque no seu corpo não existia pecado. E é exatamente essa a estrutura do homem que Deus deseja que eu e você sejamos. Estamos caminhando para lá ainda. No entanto, muito breve, iremos alcançar a estatura do varão perfeito. Eu queria rapidamente dizer para vocês que quando Cristo Jesus ele vai para a cruz, ele está indo pagar um preço meu e seu também. Mas observe que a caminhada de Cristo, e é por isso que é bom estudar sobre o Cristo, ela é uma caminhada tipológica também de todos os cristãos. Por isso Jesus usa a expressão dizendo: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ora, é por meio da cruz que Jesus vence, que Jesus paga, que Jesus humilha os nossos adversários e paga a Deus o preço da nossa redenção. E é também com uma cruz que nós conseguiremos chegar à estatura já referida do varão perfeito. Por que por meio da cruz? Você observe que a cruz tem vários simbolismos. E uma delas é Cristo, ele quando subia com a haste horizontal da cruz, ele ia cansado, ele ia sem forças, tanto é que em algum momento da sua trajetória ele está esgotado e deixa por ali transparecer o seu cansaço. No entanto, em cima do Monte Calvário, estava ali esperando a barra vertical da cruz. Aquela barra que Cristo vinha carregando seria pregada naquela barra horizontal. Isso era uma coisa interessante, isto gera uma coisa em nós interessante, um pensamento interessante. Qual é esse pensamento? O que Cristo queria dizer? Que em certa parte do nosso cansaço cristão ou fadiga cristã por tantos sofrimentos ou por resistirmos a tantas investidas, nós estamos carregando o peso da cruz. Mas Jesus diz para você neste vídeo, através desta palavra, mantenha-se fiel, não deixe a barra da cruz pelo caminho, porque aquilo que você sustenta, um dia te sustentará. O que Deus está dizendo em outras palavras era, Cristo carregou a cruz, mas lá no alto a cruz sustentou Cristo. Aquilo que você hoje sustenta, aquilo que você hoje leva sobre os seus ombros, um dia será o teu descanso. Foi muito bem dito pelo nosso irmão Edelson em uma das nossas lives, e ele disse essa frase muito interessante. Aquilo que hoje te causa peso, aquilo que hoje te traz opressão, um dia será o lugar do teu repouso. Então não deixe a cruz pelo caminho, vá até o final, porque Cristo nos ensinou que levando a cruz é o processo ideal para chegarmos até a glória. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para algo interessante. A vida de Cristo, ela é um tipo do que nós passamos também. Às vezes, a nossa alma está como a de Cristo no Getsêmani, passando por tribulações, passando por angústias, passando por sérias opressões. A Bíblia diz que foi tão grande que aconteceu o que chamamos de fenômeno da hematidrose, que é quando os poros do suor se dilatam e se misturam com a corrente sanguínea e Cristo ali soa grandes gotas de sangue. Observe, irmãos, que o texto diz categoricamente que a sua alma no Getsêmani estava em agonia. E os homens estavam felizes porque a alma de Cristo estava em agonia. Só que Cristo tinha o segredo maior. E o segredo maior de Cristo só ia ser revelado na cruz. Por quê? Enquanto os homens viam o corpo de Cristo pregado, surrado e humilhado na cruz, Cristo vai liberar uma palavra linda. E ele diz, Pai,
Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele estava dizendo em outras palavras era: os homens podem deter o meu corpo, mas os homens não podem deter o meu espírito de estar nas mãos de Deus. Então, queridos, quando os homens lutam contra você, quando os homens tentam te deter, porque você é crente, porque você é um servo de Deus, eles estão lutando com o teu corpo, contra o seu ser material. Mas o nosso triunfo está na cruz, o nosso triunfo está em Cristo, o nosso triunfo está em colocar o nosso espírito nas mãos de Deus. Os homens vêm contra o seu corpo, mas você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e entrega na mão de Deus o seu espírito. Quer dizer, coloque-se diante de Deus em oração. Fale com Deus em espírito e o Deus que te ouve em espírito há de se levantar em teu favor. Meus queridos, ainda falando sobre o nosso Cristo na cruz, por que é tão interessante pregar a mensagem da cruz? Porque ela revela o nosso passado, o nosso presente e mostra o nosso futuro. Observe que a morte de Cristo foi um divisor de águas, também dentro do conhecimento que os homens tinham dele. E Cristo às vezes se mostrava querendo conhecer mais sobre o que os homens diziam sobre ele. Alguns diziam que ele era João Batista, outro Elias, ou nos profetas. No entanto, a cruz e o túmulo revelam o Cristo de verdade. Ele já não era mais uma especulação, ele era uma evidência. Observe que os homens, eles apontavam para Cristo e diziam que ele era de Nazaré. Quer dizer, eles desqualificavam Cristo porque ele era de um lugar de pouca expressão. E claro, tem um contexto histórico sobre a Nazaré que nós não vamos frisar agora. Mas em palavras simples, nós queríamos dizer que os homens balizavam ou deduziam quem era Cristo através do lugar que ele estava. Os homens sempre tentam depreciar os teus méritos, mostrando de onde você veio. Para os homens, quem tem mais vale mais, quem tem posição vale mais, mas quem é fiel para Deus ou quem é fiel a Deus, Deus sempre tem um lugar de destaque no final. A ressurreição de Cristo colocou ele em outro patamar. A ressurreição de Cristo calou a boca dos críticos. Porque é normal quando você tem um ministério, é normal as pessoas tentarem tirar dos teus méritos, dizendo ou apontando os teus erros. É normal. No caso de Jesus, eles não tinham erros para apontar, mas eles depreciavam os méritos de Cristo, mostrando o lugar onde ele vivia, ou onde ele viveu. Eles diziam: Cristo, mas ele não é de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, eles tentavam tirar os méritos de Cristo, mostrando, digamos, o lugar da vergonha. Os nossos adversários, os adversários da cruz, eles sempre tentam tirar os nossos méritos, mostrando o teu passado, ou mostrando as tuas vergonhas. É por isso, queridos, que a ressurreição de Cristo deu para ele outro patamar, levou ele a outro nível, colocou ele em outro patamar. E a ressurreição tirou da boca do crítico todas as críticas. Por quê? Porque geralmente os homens estão propensos a te darem valor quando você tem posses, a te colocarem lá em cima quando você tem alguma coisa para lhes oferecer. No entanto, Deus estava escrevendo isto. Os homens queriam depreciar Cristo pelo seu passado, por onde ele morava, por onde ele estava. E diziam: ele é o Cristo, filho de Maria, filho de José. No entanto, quando Cristo ressuscita, olha que coisa maravilhosa. A ressurreição coloca Cristo em um nível que nenhum outro homem conseguiu atingir. Capítulo 16, no versículo 6 está escrito: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus. Veja só, que quando Deus vai glorificar Cristo através da ressurreição, Deus vai fazer questão de dizer os lugares da vergonha de Cristo, para mostrar que o lugar onde ele estava não qualificava quem ele seria. E o que eu quero te dizer é, independente do lugar que você se encontra hoje, se você está numa situação difícil, mas você continua fiel a Deus, pois continue assim. Se os homens te desprezam pela posição que você se ocupa, eles não conseguem enxergar a posição que Deus te colocará. E isto não é uma mensagem triunfalista, é uma mensagem bíblica. Observe o que foi que Deus fez. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis, buscar Jesus, o Nazareno. Olha, o lugar da vergonha para alguns.
ele é de Nazaré. E Deus faz questão de dizer isto no dia que ele glorifica Cristo. Ele é de Nazaré. Por que os homens desprezavam Cristo? Porque ele era nazareno. Segundo nível de desprezo, que foi crucificado. Ora, Paulo escreveu e disse que maldito aquele que for pregado no madeiro. Então, estavam falando do segundo nível de vergonha, que era a crucificação. Então, no dia da glorificação de Cristo, Deus faz questão de mostrar as suas vergonhas e de expor que o lugar de onde ele passou vergonha, que era Nazaré, por ser de Nazaré, e a cruz, por estar crucificado, foram esquecidos e suplantados por um novo lugar onde Deus o colocou. Olha como o texto continua. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. A mensagem dos anjos poderiam parar aqui. E ele continua dizendo, não está mais aqui. A mensagem dos anjos poderiam parar aqui também. Mas eles fazem questão de seguir. Por quê? Já que os homens balizavam a Cristo ou depreciavam a Cristo pelo lugar que ele estava, olha o que o texto, como ele termina. Ele não está mais aqui. Vinde e vede o lugar aonde ele estava. Então veja que a crucificação deu a Cristo um lugar de destaque. Os anjos fizeram questão de mostrar o lugar. Quer dizer, ele venceu a morte, ele rompeu os grilhões da morte, a morte não foi capaz de detê-lo. Vinde ver o lugar, quer dizer, ele é o primeiro que vence a morte e é o primeiro que dá aos homens a possibilidade de vencer a morte. Ele é o primeiro que fez isto, venceu a morte para nunca mais morrer. E ele também deu aos homens a possibilidade de fazer isto. Então o túmulo vazio é o lugar onde homem nenhum conseguiu alcançar. Enquanto os homens tentavam depreciar a Cristo por causa de Nazaré ou por causa da crucificação, a ressurreição mostrou um lugar que Cristo ocupou, que suplantou tanto a vergonha de Nazaré quanto a vergonha da cruz. E eu acho interessante é a expressão dos anjos. Vinde e vede o lugar. Por que eles dizem isso? Já que vocês qualificam os homens pelos lugares que eles ocupam, vinde e ver que o único que até agora está no posto de ressurreto para nunca mais morrer é Cristo. Ele ocupou um lugar de destaque. Então, queridos irmãos, em outras palavras, o que Deus quer transmitir a você através desta palavra é o seguinte: não importa o lugar de vergonha onde você se encontra hoje, o importante é que Deus tira as pessoas que são fiéis de um lugar de vergonha e coloca em lugares que outras pessoas passaram e não conseguiram se destacar. Porque quantas pessoas morreram antes de Cristo e nunca mais ressuscitaram? E alguns dos que ressuscitaram voltaram a morrer de novo. Só o Cristo foi nesse lugar onde as pessoas morreram e não voltaram mais e conseguiu voltar e conseguiu fazer o que ninguém havia conseguido. Não importa Nazaré, não importa a cruz, o importante é que o túmulo está vazio e um dia, assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Para concluir esta palavra, Pedro escreve em Atos, capítulo 2, versículo 24, e diz: a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse detido por ela. O que eles não sabiam é que aquele nazareno, é que aquele crucificado não poderia ser detido pela morte. A mesma morte que deteu todos os homens antes dele. Nós temos a esperança da ressurreição através do Cristo e do Cristo ressurreto. Assim como ele venceu a morte, um dia eu e você venceremos. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12 e 13, e diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando vou para que estão
diante de mim. Então, queridos irmãos, esta é a meta do crente: vencer o pecado e vencer a morte, porque nós temos a esperança, e a esperança é Cristo, o nosso Salvador. Eu quero concluir esta palavra dizendo a você a importância de nos mantermos fiéis ao nosso Deus. Cristo é nosso maior exemplo, então sigamos os passos do nosso Senhor, porque ao fazermos assim, se cumprirá o que Paulo disse também quando escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 51. Ele diz da seguinte maneira, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade e este corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está pecado, a tua força? O arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então, queridos, o que Paulo está dizendo é que um dia, quando nós alcançarmos a glorificação do corpo, nós poderemos dizer: onde está, ó morte, aquela que tanto humilhou a humanidade? Onde está a tua vitória? Através de Cristo, nós poderemos cantar este hino um dia. Então, que você esteja nesse coral que gritará: morte, sobre o meu corpo e sobre o corpo dos meus irmãos, você não terá mais poder e nem força, porque já estou em um corpo como o de Cristo, em um corpo glorificado. E eu queria dizer-lhes ainda que Cristo venceu como homem. Em momento nenhum ele usou seu poder como Deus. Ele venceu como homem. E o maior trauma de Satanás é exatamente ter que engolir que Cristo venceu como homem. Por isto, Lucas diz que ele foi cheio do Espírito. É cheio do Espírito Santo que nós, como homens, venceremos a Satanás, ao pecado e às influências do mundo. Agora, para concluir de verdade, 1 Timóteo, capítulo 2, Cristo diz algo que envergonha Satanás. Satanás tentou deturpar a doutrina de Cristo dizendo que ele não ressuscitou como homem. Por quê? Porque para ele era uma vergonha ter perdido para um homem. E através de Cristo os homens tiveram a oportunidade de vencer Satanás. Ele diz no capítulo 2, no versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Paulo frisa no final deste versículo Jesus Cristo, homem? Porque foi exatamente como homem que Cristo venceu a Satanás. Satanás tentou levantar uma doutrina depois da ressurreição, dizendo que Cristo não havia ressuscitado em carne. Mas Paulo e João combatem essa doutrina veementemente. E por isso Paulo conclui dizendo aqui que ele ressuscitou e que ele era o mediador e que ele venceu como homem. E é por isto, irmãos, que nós temos esperança. Devemos ser cheios do Espírito Santo e venceremos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Foi um resumo da aula que demos na nossa live, mas eu espero que tenha abençoado a sua vida e que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima.